Olá, você lê a Bíblia, mas será que você a entende verdadeiramente? Você sabia que existem pessoas que se especializaram no estudo técnico e científico da Palavra de Deus? Foi pensando nisso que eu decidi vir aqui compartilhar com você minha experiência de estudo com a Palavra de Deus, uma experiência feita lá na Europa quando fiz um mestrado em Sagradas Escrituras. No vídeo anterior eu fiz uma breve introdução a esse estudo teológico e exegético do capítulo 1 do livro do Gênesis e você pode consultar este vídeo clicando neste card que aparece aqui acima. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, vou refletir com vocês o sentido teológico e exegético do versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Farei uma leitura em hebraico e já expliquei o motivo de fazer essa opção pelo texto, pela versão hebraica do texto no vídeo anterior. Vou fazer a leitura e logo em seguida farei a tradução para vocês. V'ha'aretz hayeta tohu vabohu, v'hosher al pene tehom veruach Elohim merachefet al pene hamaim. E a terra era disforme ou sem forma e vazia ou vaga, e as trevas do abismo pairavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o versículo 2 do capítulo 1 do livro do Gênesis. Nós aprendemos no vídeo anterior que no princípio Deus criou o céu e a terra. Princípio, que não se trata aqui de um princípio temporal, cronológico, como o princípio da vida, princípio da aula, princípio do meu trabalho. Você pode entender melhor clicando no vídeo anterior. Mas nesse princípio, Deus criou céu e terra, portanto, fora daquele período da semana, porque nós vamos perceber nos vídeos sucessivos que a cada dia, durante aquela semana que culminou no sétimo dia em que Deus descansou, cada dia Deus vai criando elementos da natureza, elementos do mundo visível e invisível. Então, no princípio acronológico, imaterial, Deus criou dois grandes espaços vazios, o céu e a terra. Aqui nós não temos nada que povoa o céu e nada que povoa a terra. Nesse princípio, nós vamos entender, inclusive o versículo 2 vai explicar o estado em que se encontrava exatamente a terra, que vai ser, vamos dizer, a matéria bruta com que Deus vai se utilizar para ir criando os outros elementos. Nesse princípio que eu me referi, no princípio que não é cronológico, havia uma terra, mas no versículo 2 agora o autor sagrado vai falar da condição, por isso que ele irá usar dois adjetivos. Ele vai usar dois adjetivos para poder descrever a condição da terra. E a terra era, ele usa esses dois adjetivos, tohu vabohu. Para que nós possamos entender esses dois adjetivos, tohu, vabohu, nós temos que recorrer a um artifício, porque é muito difícil de traduzir essas duas expressões, tohu, vabohu. Nós precisamos recorrer ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 26, quando o profeta usa, é a única vez depois do livro do Gênesis, que os escritores sagrados usam esses dois adjetivos de maneira conjunta para descrever o mesmo objeto ou o mesmo substantivo. Naquela ocasião, o profeta Jeremias descreve a situação da cidade santa, Jerusalém, logo após a derrocada da cidade santa com a invasão do exército do rei Nabucodonosor ou o exílio da Babilônia. Naquela situação, o profeta, que foi contemporâneo ao episódio, ao fato, ele descreve o que ele viu ao olhar e ao contemplar a cidade de Jerusalém. Na descrição do profeta Jeremias, ele vê uma terra devastada, desolada, caótica e vazia. E para descrever isso, o profeta usa exatamente esses dois adjetivos, tohu, vabohu. Estava caótica, deserta e caótica, ou deserta e vazia. Partindo do conceito, do contexto em que o profeta Jeremias usa esses dois adjetivos, é que nós podemos aplicar esses dois adjetivos dentro do conjunto da narração do livro do Gênesis, e assim podemos entender que o autor sagrado, ou agiógrafo, que é o termo técnico aplicado para o autor sagrado, o agiógrafo tenta descrever essa situação da terra
da terra nesse primeiro estágio, nesse primeiro momento, como um espaço semelhante àquele espaço contemplado pelo profeta Jeremias, um espaço caótico, desordenado, vazio. É por essa razão que nesse momento o escritor sagrado, o hagiógrafo, não diz aquilo que vai ser repetido constantemente nos próximos versículos. E Deus viu que tudo era bom. Nesse momento a terra estava criada, mas o texto sagrado não diz ainda que ela é boa. Ela é boa. A terra estava numa situação boa ou de beleza, porque está num estado caótico, num estado de muita desordem e vaga, uma terra vaga. Depois ele vai ainda evidenciar esse estado caótico quando o autor sagrado diz: Verrocher alpene terron, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo. O que é que significa esse abismo? Na visão, da cosmovisão dos antigos hebreus da Palestina, havia uma ideia de que a terra era plana, de que eles imaginavam que nos polos da terra plana havia 2 abismos ou 4 abismos, digamos assim, e de maneira que no final ou na borda desses abismos os seres vivos não poderiam cruzar esse limite do abismo. Por essa razão que o autor sagrado vai dizer que as trevas recobriam ou preenchiam o espaço vazio, ainda ressaltando o aspecto caótico do mundo, da terra, nesse estágio, no estágio da criação, da obra criadora de Deus. Por fim, o escritor sagrado vai mencionar o Espírito de Deus, Verruar. Qualquer dicionário da língua hebraica vai apresentar um campo semântico amplo e vasto para poder traduzir essa expressão, ruar. Geralmente nós vamos encontrar muitas palavras que descrevem essa palavra. Ruar pode ser entendido como sopro, como vento, como hálito, como vendaval. Todas essas palavras, elas servem para adequar, para poder traduzir essa expressão ruar. E é interessante que o autor sagrado coloca exatamente o Espírito ou sopro de Deus sobre a superfície das águas, exatamente para mostrar que pelo menos um elemento já estava submetido ao controle divino, que era a água. Portanto, o borbulhar das muitas águas, nesse momento, estava sob o controle do Espírito de Deus, que mantinha sobre o seu limite, sobre a sua borda, Deus mantém com o seu sopro, com o seu hálito, sobre controle, as águas borbulhantes, as águas imensas que já haviam sido criadas. Quando nós fazemos uma leitura rápida desses 2 versículos da Bíblia, nós percebemos que antes de Deus inaugurar aquela famosa semana da criação, os 6 dias e mais o 7º que Deus descansou, quando o narrador descreve esses 6 dias, nós percebemos que antes do início do primeiro dia, Deus já havia criado 5 elementos. Nós aprendemos no versículo anterior que Deus criou no princípio o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, um princípio acronológico e amaterial, fora dessa semana criacional, Deus já havia criado o céu e terra. Depois, no versículo 2, nós já aprendemos agora que Deus também criou o abismo e Deus também criou as trevas. Então, nós já temos 4 elementos criados antes da semana criacional. E por fim, nós vamos perceber que já existia a água, o borbulhar das grandes águas, as águas que o sopro de Deus mantinha sob o controle. Nós temos, portanto, 5 elementos criados antes de Deus abrir a semana da criação. Eu sou o Padre Dezenilton, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e você está assistindo ao canal Questões Intrigantes da Bíblia.